Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Nós temos sempre aqui uma palavra para você, palavra de Deus. Paulo Roberto Maciel 6 barra. É outro endereço. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 9 de setembro de 2025. É terça-feira. 23ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde na missa comum, porque tem o rito com a missa escolha. Pode ser uma missa em homenagem a São Pedro Claver, presbítero, aí a memória é facultativa e a cor é branca. Eu estou usando verde aqui, um lenço verde, para simbolizar, porque é uma missa, digamos que seja uma missa comum. Aqui não há missa, mas nem de celebração da palavra, apenas a transmissão das leituras, ok? A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 15. Então, é uma leitura do maior pregador da vida de Cristo, São Paulo. Ele foi quem difundiu a liturgia cristã. Inclusive, ele até fez a teologia cristã, né? Ele escreveu sobre a teologia cristã, sendo luz para muitas pessoas. Então vamos lá, vamos à liturgia, a leitura, São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 15. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando às forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 144, na Bíblia Vulgata, o 145 na de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 8º ao 9º, 10º ao 11, refrão 9A. O Senhor é muito bom para com todos. Repitamos. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos.
Todos os dias havereis de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. O Senhor é muito bom para com todos. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, os vossos santos com louvores vos bendigam, narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é muito bom para com todos. Repitamos, o Senhor é muito bom para com todos. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois vamos proclamá-lo. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Que deis no mundo um fruto que dure. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber primeiro uma explicação sobre a carta de São Paulo aos Colossenses. Vejamos o que está escrito aqui na Bíblia pastoral. Colossenses capítulo 2, versículos do 6 ao 15. Assim como a árvore depende da raiz e a casa depende do alicerce, os cristãos dependem da fé em Cristo, transmitida pelo anúncio do Evangelho. Isso é essencial, gente. O cristão deve estar vigilante para não se influenciar por ideias que não sirvam para conhecer e viver com mais profundidade a pessoa de Cristo. Paulo continua aplicando o hino à vida dos colossenses. Se Cristo é a plenitude de Deus, nele se encontra tudo o que é preciso para nos relacionarmos com Deus. Cristo está acima de qualquer poder visível ou invisível. O batismo, que substituiu a circuncisão, leva o cristão a participar da morte e ressurreição de Cristo, isto é, a passar da morte para a vida em Cristo. Então, nós temos que ter essa ideia, né, de que estamos renascidos, assim como Cristo renasceu, né, morreu e renasceu e ressuscitou, nós também, no batismo, nós renascemos. Vamos agora a Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Vamos ver o comentário aqui da Bíblia Pastoral. Jesus escolhe os 12 apóstolos, que formarão o núcleo da comunidade nova que ele veio criar. A palavra apóstolo significa aquele que
Jesus envia para continuar sua obra. É o enviado, né, para evangelizar. O povo vem de todas as partes ao encontro de Jesus, porque a ação dele faz nascer a esperança de uma sociedade nova, libertada da alienação e dos males que afligem os homens. Na verdade, Jesus faz milagres mesmo. A Bíblia aqui, pastoral de 1990, parece que quer sair fora dos milagres, dos prodígios. Os versículos 20 até 26 proclamam o cerne de toda a atividade de Jesus: produzir uma sociedade justa, aberta para a novidade de Deus. Para isso é preciso libertar os que são perseguidos por causa da justiça. Então, é uma explicação que não é muito recomendada por alguns católicos que são mais espiritualistas. Vamos a mais uma interpretação de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Lucas condensa aqui várias informações importantes sobre o ministério de Jesus. A primeira é que ele sobe a montanha e passa a noite inteira em oração. Nesse colóquio com o Pai, com Deus Pai, Jesus se prepara para a escolha que está prestes a fazer: selecionar e nomear dentre seus discípulos 12 apóstolos, os quais vai decidir uma formação especial, vai dedicar uma formação especial. Era uma maneira de garantir a missão da igreja. Ao descer da montanha, juntamente com os discípulos, Jesus se depara com outros discípulos e com a imensa multidão, todos sedentos de ouvir sua palavra e serem curados das doenças do mundo. A escolha dos apóstolos não fez Jesus esquecer as massas aflitas e abandonadas. Uma nota própria de Lucas é a energia boa que de Jesus procede e que é capaz de curar a todos. Claro que toda a multidão queria tocar nele para ser curada. A multidão queria, né, que Jesus fizesse o milagre nela. Vamos agora saber sobre Lucas capítulo 6, versículos do 12 ao 19, no livro Palavra e Vida. Diz o seguinte: a montanha destaca-se das partes planas da terra. É parte do mundo mais elevada para o céu. Na montanha Jesus ora, entra em relação com Deus Pai. Porém, seu olhar se dirige para baixo, pois a montanha pertence à terra, e sabe que tem uma missão a cumprir. Desde a montanha, desde Deus, escolhe os que estão os seus colaboradores mais próximos, os que serão, melhor dizendo, seus colaboradores mais próximos. Ele desce da montanha e escolhe os que serão seus colaboradores mais próximos, os 12 apóstolos, os enviados para anunciar o Evangelho. Hoje nós teríamos de aprender novamente a subir a montanha e olhar lá de cima para a vida com a perspectiva que dá o encontro com Deus. Depois descer e encontrar-nos com os nossos irmãos. Temos mais reflexão aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia, uma reflexão até mais extensa, mas vamos passar para vocês. Lucas capítulo 6, versículos do 12 ao 19. A cena remete a Êxodo 19. Como Moisés subiu ao Sinai para receber de Deus a lei, que descendo ele deveria comunicar ao povo, Jesus sobe para rezar e desce para entregar a revelação última de Deus, a nova lei. Entre a oração no alto do monte e o ensinamento na planície, Lucas insere a escolha dos 12, que ele chamou também de apóstolos. Só Lucas diz isso por causa de sua teologia da igreja e da função apostólica. Os 12 terão a função de tornar sempre atual a palavra do Senhor, transmitindo-a de modo normativo à igreja, que se funda sobre o seu insubstituível e ineliminável testemunho ocular. A sua boca, como a de João Batista, será a voz emprestada a Jesus
para que a palavra, partindo de Jerusalém, passando pela Judéia e pela Samaria, ecoe até os extremos confins da terra. Os 12 são apóstolos no alto, mas sua missão se desenvolve embaixo, onde todos esperam pelo seu serviço. Jesus, de fato, desceu para comunicar a palavra e curar a todos. Do ponto de vista eclesiológico, a mensagem é clara. O novo Israel, ou o Israel ainda que minúsculo, renovado, é um povo formado pela escuta da palavra que, tendo-a acolhido, torna-se depositário do discurso de revelação e plenipotenciário da missão. A mão direita foi curada. O ser humano está em condições de acolher o que ele deve fazer para ser filho do Altíssimo. Jesus pode chamar aquele núcleo de pessoas ressurgidas e que se dispuseram a colocá-lo no centro de suas vidas. Esse núcleo, por sua vez, chamará a outros, que, dando continuidade aos primeiros, continuarão a obra de Jesus. São poucos, só 12, mas enviados a muitos, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. A criação do grupo dos 12 é a 7ª obra poderosa de Jesus, do Evangelho de Lucas, na qual se completa e encontra repouso o seu trabalho. É o homem novo, o mundo novo, a humanidade nova, que através da escuta da palavra entra no dia de Deus e encontra o seu sábado, o seu repouso. O grupo parece pequeno diante da vastidão do mundo ao qual é enviado. Isso corresponde à estratégia divina que escolhe uma parte pelo todo. E melhor ainda, que atua tudo por meio de pouco. A ação de Deus é sempre uma ação sacramental. Num sinal pequeno, às vezes insignificante mesmo, ele dá uma realidade infinita. A diferença é que se trata de um sinal de amor. Num sinal de amor, Deus dá a si mesmo como amor. A sacramentalidade é necessária para que o homem finito, mas chamado ao infinito, possa receber em sua pequenez o Deus infinito. É necessária também, em respeito à liberdade do homem que Deus ama e pelo qual quer ser amado em liberdade. A pequenez não se impõe, mas se propõe, podendo ser acolhido ou não. Menor que isso, só mesmo um texto consciente de seus limites e de seu caráter dialógico. Não se impõe, não se propõe, só expõe. O sinal pequeno, todavia, pode ter uma eficácia real e infinita, tanto em nível pessoal como em nível eclesial. Nunca é demais se precaver dos delírios de onipotência, velhos como o pecado narrado em Gênesis capítulo 3. A vocação dos 12 nasce da noite de oração de Jesus sobre a montanha. A igreja, que tem nos 12 a sua semente, o seu núcleo inicial, nasce da comunhão com o Pai que avança noite adentro, quer dizer, nasce daquela obediência e daquele amor ao Pai que não recua diante da morte simbolizada na noite. A vocação dos 12 é igualmente chamada a comunhão, que é o objetivo de todo apostolado. Então é uma reflexão maior, essa que nós passamos para vocês, com muita filosofia também, muita analogia, mas é isso. Tem padres que fazem, de um texto pequeno uma grande reflexão. Vamos lá, santo do dia 9 de setembro, São Pedro Claver. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, Pedro Claver era o missionário que dava consolo aos escravos negros que chegavam em navios ao porto de Cartagena, na Colômbia. Eles eram aliviados de suas dores com palavras de fé, além de receberem alimento, vinho e tabaco. Pedro Claver nasceu no povoado de Verdú, em Barcelona, na Espanha, em 26 de junho de 1580. Filho de um casal de camponeses cristãos, desde cedo revelou sua vocação. Estudou no Colégio dos Jesuítas e em 1602 entrou para a Companhia de Jesus,
Ao terminar os estudos teológicos, Claver viajou com uma missão para Cartagena, hoje cidade da Colômbia, na América do Sul. Iniciou seu apostolado antes mesmo de ser ordenado sacerdote, o que ocorreu logo em seguida, em 1616, naquela cidade. Foi enviado para evangelizar os escravos que chegavam da África. Apesar de não entenderem sua língua, entendiam a linguagem do amor, da caridade e do sentimento cristão e paternal que emanavam daquele Padre Santo. Por esse motivo, os escravos negros o veneravam e respeitavam como um justo e bondoso pai. Em sua missão, lutava ao lado dos negros e sofria com eles as mesmas agruras. O que podia fazer por eles era mitigar seus sofrimentos e oferecer-lhes a salvação eterna. Com essa proposta, batizou cerca de 400 mil negros durante os 40 anos de missão apostólica. Foram atribuídos a ele ainda muitos milagres de cura. Durante a peste, em 1650, ele foi o primeiro a oferecer-se para tratar os doentes. As consequências foram nefastas, pois em sua peregrinação entre os contaminados, acabou infectado pela epidemia que o deixou paralítico. Depois de 4 anos de sofrimento, morreu aos 73 anos de idade em 8 de setembro de 1654, no dia da festa da Natividade da Virgem Maria. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1888. São Pedro Claver foi proclamado padroeiro especial de todas as missões católicas entre os negros em 1896. Sua festa, por causa da solenidade mariana, foi transferida para 9 de setembro, dia seguinte ao da data em que se celebra sua morte. Santo do dia 9 de setembro. Na verdade, quase santa, hein? Quase santa. É uma beata, uma bem-aventurada. Beata Maria de la Cabeça, mãe de família do século XII. Foi esposa de Santo Isidro Labrador, padroeiro de Madrid, modelo de esposa e mãe, sobretudo por sua piedade, paciência e caridade. Bem-aventurado do dia 9 de novembro. Aliás, 9 de setembro, perdão aí. 9 de setembro. Temos o bem-aventurado, o beato George Douglas. Foi um presbítero e mártir, morreu em 1587. Foi sacerdote escocês condenado à morte por negar-se a reconhecer a rainha Isabel I como cabeça suprema da igreja na Inglaterra. Ele não aceitou. Cabeça da igreja na terra é o Papa. E no céu é Cristo Jesus. Vamos a outro bem-aventurado. Bem-aventurado do dia 9 de setembro é o beato Pedro Bonhomme, presbítero. Acho que é Bonhomme. Pedro Bonhomme, presbítero, faleceu em 1861. Distinguiu-se por suas missões populares e evangelização dos camponeses na França. Fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Monte Calvário. Essa organização foi criada para cuidar dos jovens, doentes e necessitados. Bem-aventurado do dia 9 de setembro é o beato Tiago d'Estrée Laval, que foi sacerdote, morreu em 1864. Foi um médico francês. Fez-se sacerdote, ou seja, padre, e pregou missões durante 23 anos na ilha Maurício, no Oceano Índico. Bem-aventurado do dia 9 de setembro é o beato Francisco Aranguren, religioso. Morreu em 1929. Foi irmão, professor jesuíta durante 42 anos. Foi porteiro da Universidade de Deusto, em Bilbao, na Espanha. Gente. É um beato que proximamente pode se tornar santo, já que falta 1 grau somente. Bem-aventurada do dia 9 de setembro, Beata Maria Eutímia, virgem, faleceu em 1955. Foi uma religiosa da Congregação das Irmãs da Misericórdia. Serviu a Deus na pessoa dos enfermos durante a Segunda Guerra Mundial. Faleceu em Münster,
na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai eterno. Não desacate Deus, hein? Se Deus te der um não, aceite, seja disciplinado, obediente. Até na terra o pai ou a mãe dá um não ao filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.